Porque esse aqui ele não sai da igreja. Ele só não produz. Esse aqui, normalmente, ele não vai desviar, tá certo? Ele só vai dividir a atenção dele. Ele não é alguém produtivo. Ele é alguém que vem à igreja, ele gosta, ele recebe, ele entende, tá tudo certinho. Ele só tem problema. Por quê? Porque o nível de entrega, certo? Lembra quando o Eduardo veio aqui falando de oferta? É o nível de entrega, ok? É o seu nível de entrega. O quanto você pertence a Deus. Não é o quanto você sabe dele. Nicodemos sabia muito mais sobre Deus do que Pedro, pode ter certeza disso, muito mais. Mas o nível de entrega de Pedro para Deus era muito maior do que o de Nicodemos. Bom, gente, eu quero fazer uma reflexão com vocês de algo que desde a palavra de abertura está no meu coração. A dificuldade que nós estamos enfrentando de nos relacionar com o nosso semelhante. O desafio que estamos tendo para manter relacionamentos longos, sadios, salutares. Então eu quero fazer uma reflexão com vocês, pois um dos grandes alertas bíblicos dos últimos tempos seria o esfriamento do amor. Eu quero conversar com vocês rapidinho de algumas coisas que eu acho que vale a pena. Esse culto é mais curtinho, no outro eu vou poder falar um pouquinho mais. Mas coloca para mim, o nosso computador está meio lerdinho, mas vamos lá. Mateus 24, 12. Mateus, capítulo 24, verso 12. Depois vamos a 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. E por multiplicar-se a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Você pode ler, por favor? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra. Continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. 2 lugares sempre foram tidos como detentores do amor: a família e a igreja. São 2 lugares que sempre nós esperamos encontrar com muita facilidade o amor. Mas a Bíblia nos faz um alerta de que na multiplicação da iniquidade, certo? O amor, ele se esfriaria, ele iria embora. Mas para que o amor vá embora, uma coisa precisa crescer segundo o texto bíblico: a iniquidade. É o crescimento da iniquidade, certo? Que faz com que o amor esfrie. Ou seja, às vezes a gente se depara com algumas palavras que não são rotineiras, que não são comuns, nossa, e passamos despercebido, mas provavelmente se eu perguntasse ao pé da letra para a maioria de vocês o significado de iniquidade, talvez muitas pessoas não conseguissem responder. Mas a Bíblia diz que é a multiplicação da iniquidade que compromete o amor das pessoas. Se eu não sei o que é iniquidade, eu fico desprotegido, até para que eu me defenda dessa tal iniquidade, que sequer muitas vezes eu sei o que significa. Então eu peguei aqui de uma forma simples. Iniquidade, na verdade, é o desrespeito e negação às leis e mandamentos de Deus. Quando eu desrespeito ou eu nego as leis e os mandamentos de Deus, é só uma questão de tempo até o amor pelo meu semelhante, ele se retire da minha vida. Isso é bíblico. Por que é que nós
vemos hoje tantos filhos que não amam seus pais, porque tratam seus pais com tanta frieza. Por que é que nós vemos as pessoas tão frias com a dor das outras? Por causa do crescimento da iniquidade, o desrespeito ou a negação dos valores, dos mandamentos de Deus. E quando isso acontece, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Coloca, por favor. Isso. Sabe, porém, isto, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Nós vamos até o 5, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo a forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Preste atenção, à medida em que as pessoas vão se distanciando de Deus, desrespeitando a Deus, negando a Deus, inevitavelmente, os dias vão ficando mais difíceis. Lembra a abertura de Paulo escrevendo a Timóteo? Que viriam tempos difíceis para se manter em casamento, difícil para estabelecer negócios, difícil para manter amizades, difícil para criar filhos. São tempos difíceis, porque se os homens deixaram de se orientar pelo que Deus determinou, eles vão se orientar pelo quê? Por si mesmo. Então a Bíblia diz que nós vamos nos deparar com pessoas amantes de si mesmas, onde os valores e os princípios de Deus já não são relevantes para elas. Não interessa quem essa pessoa seja, não interessa se ela é mais velha. Para que respeitar os mais velhos? Para que respeitar os direitos dos outros? Quando os valores de Deus vão embora, algum valor vai ter que substituir esses valores. E aí, Paulo também escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, no verso 25, nos deixa um alerta bem interessante. Romanos 1, 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. É lógico. Olha o que o texto está dizendo. Os homens amantes de si mesmo pegam as verdades de Deus, certo? E a transformam em mentiras, em comportamentos e valores que têm o propósito de servir a si mesmo. Então a palavra de Deus, a Bíblia, ela não pode ser mais ultrapassada apenas por aquele que nega. Ela precisa ser ultrapassada ou rejeitada, certo? Por todos. Então o pecado ele se torna tão entranhado na vida de determinadas pessoas que elas não se contentam mais apenas em pecar. Elas se sentem incomodadas com todos aqueles que não têm a mesma prática que elas. Então esse tem sido um grande desafio. A Bíblia nos alertando que no esfriamento do amor, pelo aumento da negação, certo? A negação se tornou a tal ponto que a Bíblia se tornou um livro extremamente desconfortável para algumas pessoas, a ponto
dessas pessoas desejarem remover da Bíblia textos cujos quais elas não querem cumprir. Mas beleza, está tudo certo. Elas não querem cumprir, mas não apenas não querem cumprir. Elas não querem que ninguém cumpra. Então você vê que o amor esfria, porque a negação e o desrespeito às coisas de Deus aumentam. O homem começa a ser mais amante de si mesmo. Vimos todos os adjetivos colocados sobre eles, mas faço questão de ler novamente. Os homens amantes de si mesmo tornam-se avarentos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos, certo, dos deleites do que amigos de Deus. Preste atenção. Esse é o perfil que a Bíblia diz que nós vamos encontrar nas pessoas cujas quais a iniquidade se multiplicou. Quando olhamos para tudo isso, Paulo também dá um conselho ainda falando a Timóteo. No capítulo 3 de 2 Timóteo, a partir do verso 10, olha o que Paulo diz a Timóteo. 3:10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Olha só. Não. Pode voltar para o 10. Deixa lá. Preste atenção o que Paulo está falando a Timóteo. Eu gosto um pouquinho mais da minha tradução, pois ela diz assim: tu tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, ou seja, capacidade de enfrentar oposição, amor e paciência. Paulo faz uma lista de 7 coisas que Timóteo estava sendo orientado. Primeiro, a doutrina. Depois, a maneira, a conduta, o modo de viver. Segundo, a intenção que estava por trás desse modo de vida. Mais importante de como se vive é por que se vive. Qual é a intenção que está por detrás de suas ações? É isso que ele está dizendo. A fé, a capacidade de resistir ou de enfrentar as oposições, algo que principalmente a nossa adolescência, juventude tem muita dificuldade. É muito difícil para eles ir para o ambiente estudantil e chegar lá, lidar com uma oposição tão forte, tão ferrenha, certo? Quer por material didático, quer pelo corpo docente, pelos professores, quer pelos amigos de trabalho, de escola, certo? Há um nível de oposição, às vezes, é tão grande que a capacidade dessa geração nova, eles não têm resistência o suficiente. E note que me parece que esse é um problema mais antigo do que a gente possa imaginar. Ainda no verso 3, volta no 7, por favor. Eu não sei com que tradução vocês estão aí, mas pode deixar assim, pode deixar. Que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. É aqui que eu quero começar a pregar. Aprendem sempre, mas não conseguem chegar ao conhecimento da verdade.
Estão sempre ouvindo as mesmas coisas, ditas por pessoas diferentes, com vocabulários diferentes, de forma diferente. No mês aqui, no mínimo, você ouve 4, 5 pessoas passando por este púlpito, conversando com você, tendo um propósito, certo? De deixar uma mensagem. Ou seja, eles aprendem, mas eles não conseguem chegar ao conhecimento, a transformar esse aprendizado num comportamento, num modo de vida, numa intenção correta, numa fé bem fundamentada, numa resistência à oposição firme, no amor ao próximo e num poder ou num nível alto de paciência. Então me veio à mente a parábola do semeador. Uma parábola ensinada por Jesus para dizer para um orador quantos tipos de pessoas provavelmente estarão diante dele e quais serão o resultado delas. Essas cadeiras são presas, mas eu precisava pelo menos de 4 cadeiras aqui em cima. Coloca para mim aqui rapidinho. Tira ela aí, por favor. É só uma presilha. Pode me dar aqui que eu coloco lá. Eu não vou colocar ninguém sentado, não. Mas eu quero que você imagine que as pessoas que vão ouvir você falar, segundo Jesus, ela pertence a 4 grupos. Isso dá 25% para cada uma delas. E nós vamos dar uma olhada rapidinho na parábola do semeador. E talvez você entenda, porque muitas pessoas se comportam como se comportam na sua casa, na sua vizinhança e até mesmo dentro da igreja que você frequenta, seja aqui ou seja em outro lugar. Coloque alguém que você consegue enxergar com um comportamento cujo qual eu vou traçar sentado nessas cadeiras. Marcos, capítulo 4, verso de número 3. A parábola do semeador é narrada em 2 evangelhos, tá certo? Mas nós vamos dar uma olhadinha primeiro no evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 3. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. A outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram, e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em terra e deu fruto, caiu em boa terra e deu fruto, e vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por 1. Preste atenção. Segundo a explicação que nós vamos ver um pouquinho mais à frente, a semente desse semeador é a palavra de Deus. A terra dessa passagem é o coração, a mente do ser humano, do indivíduo que vai receber. Nós temos aqui, a primeira cadeira, que vai representar o solo à beira do caminho. Ele é compactado, certo? E este solo compactado à beira do caminho das pessoas que sentam na primeira cadeira, eles vão enfrentar como opositores as aves. Elas serão
os inimigos desse primeiro grupo. A segunda, ela vai cair num solo que tem pedras. E então nós vamos ter aqui a representação das pedras. E neste solo a oposição é o sol. A terceira cadeira vai representar as pessoas que vão receber a semente em meio aos espinhos. E então elas vão enfrentar um nível de pressão tão grande, certo? Que elas vão ficar improdutivas. E na quarta cadeira nós vamos ter a terra boa. E com ela nós vamos lidar com a produtividade. Tá certo? Agora, Jesus vai fazer o seguinte, a partir do verso 14, Marcos, ainda no capítulo 3, no verso 14. Vai para lá, por favor. O semeador semeia a palavra. Onde? Nos 3 solos. Vamos lá? São estes o da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Preste atenção. Talvez isso não fique muito claro em Marcos, mas vai ficar bem claro em Mateus. Coloca Mateus, capítulo 13, verso 18, e vamos entender o que vai acontecer com a turma dessa cadeira. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. Perdão. Vamos lá. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Preste atenção que tem um grupo de pessoas que vão estar ouvindo a palavra de Deus. A semente. O semeador sobe aqui, quer em forma de canção, quer em forma de palavra de oferta, de campanha, certo? Quer em forma de pregação. Ele vai buscar semear alguma coisa no seu coração. E um grupo de pessoas que vão te ouvir aqui na igreja, no seu trabalho, na condução, na escola, elas vão ser representadas por uma parte. E que parte é essa? Na narrativa de Mateus, as pessoas que não vão conseguirem entender. Elas vão te ouvir, mas elas não vão entender o que você está dizendo. Preste atenção. Eu não sei nem se Satanás precisaria, certo? Remover algo que sequer eles conseguiram entender. Mas é muito importante, quando nós estivermos falando, nós buscarmos ser o mais claro possível, principalmente para atingirmos este grupo. Porque se essas pessoas não entenderam nada, certo? Canta-se uma canção que elas não entendem, porque nós imaginamos, ou pelo menos imaginamos, que todo mundo aqui está familiarizado com a Bíblia. Certo? Nós estamos imaginando que todo mundo cantaria muito bem, caia fogo do céu e queima esse. Mas será que todo mundo sabe o que é esse fogo? Será que as pessoas estão familiarizadas com isso? Porque se falarmos coisas que as pessoas não entendem, o que elas vieram fazer na igreja? Nada. Dar apenas um passeio. E essas pessoas, elas vão embora. Elas podem até por algum momento, por uma emoção, sem entender direito, elas podem vir aqui na frente atendendo um apelo que sequer sabem o que está fazendo. Eu não sei se você sabe o número de pessoas que recebem Jesus e vêm aqui à frente. É bem maior do que aqueles que conseguem prosseguir e permanecer. E tem gente que depois, se você perguntar, ele nem sabe direito o que fez. Então, Jesus está dizendo que há um grupo das pessoas cuja qual você talvez pertença. Pastor, realmente, eu às vezes não entendo nada. Eu não consigo ler a Bíblia, certo? Eu não consigo, às vezes vocês falam algumas coisas, expõem algumas questões que, na verdade, eu não consigo entender.
Então, se você não consegue entender, a Bíblia é bem clara. Vem o diabo, arrebata, tira do coração. E essas pessoas, elas podem até vir ao culto, mas na verdade não faz parte dele não, certo? E eu acho que deve continuar vindo, até que uma hora alguém se conscientize que tem que viabilizar uma mensagem que também acesse essa pessoa. E eu não estou falando só de igreja não, gente. Eu estou falando de qualquer ambiente. Tá certo? Essa semana passada eu peguei um voo com um senhor, indo para Recife, e ele era um general, um cara muito bem posicionado. E ele sentou do meu lado e começou a me fazer perguntas de gente que não entendia nada. Eu não sei se vocês viram, não estou fazendo crítica nenhuma a ninguém, mas eu vi uma fala de Zezé de Camargo narrando um episódio bíblico onde Jesus tem um encontro com Abraão. Está batendo um papo. Você está entendendo? Ou seja, se você conhece um pouco de Bíblia, você viu que não tinha conectividade no que ele estava falando. Então, isso mostra apenas o que as pessoas entendem. Então, por que é que muitas pessoas talvez não consigam melhorar sua vida, estabelecer um padrão de cristão na sociedade, se tornar o sol que vai oferecer sede, se tornar uma luz que vai remover as pessoas das trevas? Sim, não é porque elas não querem, é simplesmente porque elas não entendem. Você está entendendo? O eunuco estava lendo o livro do profeta Isaías. Filipe lhe perguntou: entendes tu o que lês? Ele disse: como eu vou entender se alguém não me explicar? Então é importante que tenhamos esse entendimento. Então, eu já tirei uma cadeira. Tá certo? Mas vamos lá. Volta lá, por favor. Deixa eu pegar Marcos aqui, que fica mais fácil. A partir do 14. Volta a Marcos, capítulo 4, a partir do 14. Agora eu vou ficar por aqui para ficar mais fácil. Isso. O semeador semeia a palavra. Vamos lá. Aí vai vir o primeiro grupo, certo? São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, enquanto a ouve, logo vem o Satanás e tira a palavra. Então tá bom. Mateus nos diz que essas pessoas não entenderam. Ok? Então vamos lá, vamos para o próximo, 16. Semelhantemente são estes semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Vamos lá, 17. Mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Preste atenção, porque agora nós temos o segundo grupo. A palavra foi semeada e o coração dessa pessoa é representado como um coração rochoso. Se você já foi em Israel, você deve entender um pouquinho o que ele está querendo dizer. Certa superficialidade da terra na maioria dos lugares. Ok? Onde sempre a terra disputa espaço com as pedras. É um solo rochoso. Tá certo? O deserto da Judéia, principalmente, ele não é como o deserto do Saara, de areia, certo? Ele é chamado de deserto, primeiro porque é inabitável, tá certo? Mas ele é composto de terra e pedra. Então, o que Jesus está relacionando aqui agora é dizendo que nós vamos ter pessoas sentadas nessa cadeira, certo? Que vão receber a palavra, a mesma palavra que o de lá não entendeu. Aquele lá não conseguiu pegar nada, esse aqui ainda pegou alguma coisa. Esse que sentou aqui, ele conseguiu receber, recebeu com alegria, certo? Mas ele vai ter problema com a resistência, com a longanimidade. Ele vai ser alguém que, quando enfrentar a oposição pela própria palavra, quando ele tiver que viver lá fora, debaixo daquela palavra que ele recebeu aqui dentro,
e ele tiver que lidar com as oposições, com a perseguição por causa da palavra, ele também não aguenta. Ele se escandaliza. A palavra escândalo ali, certo? Que é apenas fazer, é uma expressão que na maioria das vezes é utilizada por um caçador. Quando um caçador vai caçar, a primeira coisa que ele faz na mata é encontrar a trilha do animal cujo qual ele quer prender. Então o que ele faz? Ele coloca alimento na trilha para que o animal continue passando por ali. E logo depois ele arma naquela trilha, naquele percurso, a sua armadilha. Se ele tiver êxito, ele matou o animal. Se o animal conseguir fugir, o animal se escandalizou. Ele saiu do caminho, ele foi embora, ele saiu da rota. Ele estava andando do caminho, mas ele escandalizou. Certo? A palavra escândalo é sai do caminho natural, o que deveria estar andando. E é isso que a palavra está nos ensinando. Nós vamos ter um grupo de pessoas que vêm para a igreja e que amam receber a palavra. Amam cantar a palavra, né, em louvor, entra no coração deles, eles recebem com alegria, gostam dos pregadores, eles gostam de tudo. Eles só têm um problema, eles têm dificuldade de resistir a essa pressão. Quando eles recebem a pressão, a angústia e a perseguição por causa da palavra, eles não conseguem, e aí eles não conseguem. Eles não conseguem seguir um padrão moral. Eles têm dificuldade, eles são gente boa, sim, mas eles enfrentam uma pressão tão grande que eles não conseguem se manter. É isso que a Bíblia está falando dos nossos ouvintes, tá certo? Talvez aqueles dois aqui frequentem a igreja com uma certa regularidade, com uma certa satisfação. Alguns não sabem nem o que veio fazer. Depois de um culto, se você perguntar o que pregou, ele não está nem aí, ele está mexendo no celular, ele está nem aí, já que ele não entende, ele se distrai, tá certo? Ele vai se distrair, ele não consegue entender. O segundo não, o segundo recebeu, ele gostou, mas ele tem dificuldade com as pressões, tá certo? Vamos para o terceiro? Então coloca aí, versículo 18. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra. Vamos lá. Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Bom, eu vou deixar esse aqui ainda, porque esse aqui ele não sai da igreja, ele só não produz. Esse aqui normalmente ele não vai desviar, tá certo? Ele só vai dividir a atenção dele. Ele não é alguém produtivo. Ele é alguém que vem à igreja, certo? Ele gosta, ele recebe, ele entende, está tudo certinho. Ele só tem problema, certo? Por quê? Porque o nível de entrega, certo? Lembra quando o Eduardo veio aqui falando de oferta? É o nível de entrega, ok? É o seu nível de entrega, o quanto você pertence a Deus, não é o quanto você sabe dele. Nicodemos sabia muito mais sobre Deus do que Pedro, pode ter certeza disso, certo? Muito mais, mas o nível de entrega de Pedro para Deus era muito maior do que o de Nicodemos. Então, se você puder ter as duas coisas, é muito legal. Agora, se você tiver que optar em uma das duas, eu vou, apesar de que é uma, não. Como é que você vai se entregar a alguém que você não sabe nada a respeito dele? É difícil. Mas o nível de entrega é que me encanta. Quem lembra aqui, mora nessa região há muito tempo, irmão Onofre? Alguém lembra dele? Isso, morava lá no Santo Antônio, certo? Ele, para ler a Bíblia, pedia a um de nós que íamos lá para ler. Eu não sei se vocês lembram disso. Ele era analfabeto. Ele não sabia ler, certo? E se soubesse era muito pouco. Não vou dizer que era analfabeto de tudo, que eu também não tinha tanta intimidade. Mas eu já fui
fazia fila para aquele homem orar. A proximidade daquele homem era algo sensacional, sensacional, extraordinário. Ele sabia muito pouco, mas o nível de entrega era muito alto. Nos espinhos, o que acontece? A semente não morre, ela só não produz. E há uma sentença para uma árvore improdutiva na Bíblia: ela será cortada e lançada no fogo. É isso. É muito importante nós entendermos isso. Porque parece, não, mas eu estou aqui. Então está certo, você é o cara da cadeira de cá. Tá bom. E eu entendo todas as suas necessidades, todas as suas ambições, todas as suas preocupações, todas as contas que você tem para pagar. Eu entendo tudo isso, Sua fé só vai precisar aumentar um pouquinho mais, certo? Para que através da sua fé você entenda que o Deus que você serve é o Todo-Poderoso que provê todas as coisas. Das mais simples às mais. Eu levantei esses dias de manhã e na minha sala tem um sofá marfim. Devia ter, para não errar, pelo menos uns 200 cupins no meu sofá. Estava pretinho de cupim. Eu apavorado de que aquilo passasse para outra coisa, para outro lugar. O que é que eu fiz? Peguei o sofá, puxei para fora e já deixei lá fora. Já estava caindo aquele pozinho. E eu pensei, eu preciso de uma dedetizadora. Conhece alguma aqui em Xerém? Que pudesse me indicar? Se você é de Xerém, pois é, eu também não conheço não. Dedetizadora. E eu falei, sabe aquela coisa que você fala, você que é meio religioso? Jesus! Onde eu vou arrumar uma dedetizadora? E peguei meu carro e fui lá tomar um café, brother. Cheguei lá, um cara sentou e falei, ei, pastor, tudo bem? Falei, tudo bem. Gosto muito do senhor. Nunca tinha visto o cara. Ele falou, eu estou por aqui, não gosto do futebol aí, mas eu sou lá. Eu acho que ele é de Mesquita, uma coisa assim. Eu falei, tá legal. Vou te dar o meu cartão. Quando ele me deu o cartão, era da dedetizadora. Eu não sei se você lembra disso, Reinaldo. Certo? Deve ter umas 3 semanas, mais ou menos. Eu falei, mano, é dedetizadora. É negócio de cupim, sim. Ele falou, especialidade de matar cupim, está na época do cupim, o cupim faz assim, o cupim perdeu as asas, me contou a história do cupim toda. Eu falei com ele, deixa eu te falar uma coisa, eu acabei de botar o meu sofá do lado de fora precisando de um dedetizador. Você vai lá em casa agora. Ele falou, vou, mas me passou o orçamento, certo? Já encontrei com ele outras vezes lá. Por quê? Porque Deus, deixa eu falar uma coisa para você, Ele cuida das pequenas coisas e das coisas grandes. Amém? Eu estou te contando coisa que para você pode não ser nada, mas onde eu arrumo uma dedetizadora? Certo? Eu estava precisando. E ele me escutou, foi tomar café comigo e me apresentou o cara da... Mas vamos aqui, porque senão eu não termino. Agora, olha só, certo? Esse aqui fica na igreja. Só que ele não produz nada. Você conhece alguém assim? Não, né? Não, né? Conhece aquele que vem assim, lá uma vez ou outra, até gosta, mas uma vida bagunçada. Conhece não, né? Conhece aquele que não entende nada? Nada. Esse dia eu estava num culto, falei, abra sua Bíblia no livro de Abraão, capítulo 3, versículo 7. Um movimento para abrir. Quando, de repente, um dos que estava procurando olhou para mim e falou, não tem. Eu falei, sério? É só para você ver que tem gente que não sabe nada. E pior, tem gente que sabe menos. Porque tem uns que nem sabe que não sabe. Porque a pessoa que sabe que não sabe, ela já é instruída. Certo? Agora, presta atenção. Bota no 20. Os que foram semeados em terra são aqueles que
ouve a palavra e a frutificando a 30 e a 100 por um, de acordo com a capacidade, certo? Sim ou não? Então nós dividimos aqui a turma da igreja em quantos? Então agora você olha o cara do passarinho. Passarinho, piu, piu. Aqui, ó, para ninguém dizer que não entende. Passarinho, passarinho, certo? Aqui. Tem gente que morre quando eu faço isso, mas eu morro, pelo menos morre com Jesus. Esse aqui é o da pedrinha, entendeu? Esse aqui é o do, isso. E esse aqui é o da terra, ou seja, de cada 4 pessoas que entram na igreja, uma está legal, para 4 lascada. Aí eu estava perguntando, Jesus, o que a gente faz? Vamos tomar conta das lascadas, sim ou não? Sim ou não? Não. Vamos pedir ajuda às boas. Porque sozinho não dá para tomar conta. Mas você precisa descobrir quem você é. Sabe qual é o problema? Quantos aqui vieram de outra igreja? Levanta a mão. Pode levantar a mão aí, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Olha aí, quase todo mundo. Quem aqui se converteu aqui? Levanta a mão. Então você que não levantou a mão, deixa eu tentar de novo. É a turma da cadeira aqui, dessa aqui. É a turma dessa cadeira aqui, não é possível. Presta atenção. Nós temos, e esse é o meu grande desafio, gente, é achar esses 25 dos 100, vamos pegar 100 pessoas, certo? 25, onde eu estou, quem sou eu, certo? Segundo grupo, se me perseguir eu nego. Terceiro grupo, eu estou atrás é de La Plata. Você está entendendo? Estou querendo a benção. Tem campanha aí para ficar rico? Uma casa no céu e 3 na terra. Isso aí. Você está rindo, mas é sério. Então, pelo menos a gente precisa saber quem nós somos. Sabe, não estou aqui fazendo nenhuma crítica, não. Estou tentando fazer você olhar para você. Certo? Não é olhar para os outros, não. É você olhar para você. E descobrir quem você é. Por quê? Porque Jesus está voltando. A maneira cuja qual... gente, eu não sei se você já ouviu isso. Eu vou falar, eu sei que estão gravando isso. E estão transmitindo. Então vai ficar registrado. Porque tem gente que pode provar. Jesus anda aparecendo no Egito. Para muçulmanos. Aparecendo. Aparecendo, não é conversa fiada, não. Esse ano agora, eu vou lá, na igreja do Lixão, do Samed. Você consegue entender? Jesus está voltando. E nós temos que tomar uma providência, primeiro, para fazer o evangelho chegar ao cara que não entende. Certo? Segundo, para dar condições a essas pessoas aqui, ó, de serem fortalecidas por aquele grupo da cadeira de lá, ó. Que é esse grupo aqui, ó, esse aqui, ó, que a gente tem que unir para nos ajudar a tomar conta dos 3, certo? Ajudar a tirar os espinhos que sufocam aqui, entendendo a importância das coisas e dos bens materiais, certo? Mas que o reino de Deus é maior do que tudo isso e o Deus que nós servimos provê todas as coisas, amém? Nos fazendo forte o suficiente para superarmos as perseguições da turma dessa cadeira aqui que não consegue se firmar, certo? E nos ajudando e nos dando estratégia para conversarmos e levarmos a palavra para esse grupo, porque segundo a palavra de Deus, Deus não quer que ninguém se perca. E somos nós que vamos trabalhar isso. Nós precisamos. Agora, como é que nós vamos fazer isso? Diminuindo a iniquidade. Parando de relativizar.
Aí não tem essa história, mano. Não tem. Certo? Não tem isso. Ah, pastor, uma igreja que não é inclusiva, porque as pessoas nascem desse jeito. Meu irmão, não tem isso. Não tem. Não tem como negociar. Não tem como relativizar. Não tem. Tá certo? Agora também, a única forma de não precisar relativizar é amarmos. Porque o amor constrange. As pessoas, quando são amadas, certo? Quando elas se sentem amadas e respeitadas, até mesmo por quem não concorda com sua prática. Eu fiquei, e termino aqui, uma das notícias mais tristes que eu recebi nos últimos anos foi do fim do programa do Raul Gil no SBT. Um programa que abria portas para que o gospel pudesse se apresentar. Um programa onde os bastidores do programa, certo, eram extremamente agradáveis, ordeiros. E um programa que me deu duas oportunidades. Uma, de participar do Chapéu, certo? E eu tive uma experiência bem legal, porque foi o único programa que um chapéu, ele ficou sem levantar, por causa da resposta que eu tinha dado, e ela seria muito complicada para eles, e aí eles não abriram o chapéu, mas eu pude, e também não vou dizer aqui o que tinha sido, eu não tirei o chapéu para aquela pessoa ou para aquela instituição. E o meu encontro com a Tami Miranda, a filha da Gretchen, certo? Que foi um encontro pautado na oração da igreja, que quem lembra sabe, eu pedi muita oração para estar lá, e que me mostrou que o amor é capaz de fazer, com respeito. Então o mundo precisa ser alcançado. Que mundo, pastor? O seu. O seu precisa ser alcançado por você. O meu por mim. Eu não vou alcançar seu mundo. Eu não vou conseguir falar de Jesus para seu vizinho. Eu não vou conseguir falar de Jesus para sua amiga do trabalho, porque ela não pertence ao meu mundo. Eu quero que você fique de pé. E eu quero trazer de volta as 4 cadeiras para cá, porque é nossa função fazer com que o Evangelho chegue a todos. Sejam eles capazes de entender, sejam eles fragilizados pela pressão da perseguição, sufocados pelos interesses das coisas materiais. Mas se você sentou hoje nessa cadeira, se prepare para nos ajudar. Porque sozinho nós não temos como cuidar dos outros. Não se preocupe com a produtividade. Um a 30, outro a 60, outro a 100. Se você quer se tornar mais produtivo, lembra, a produtividade e a entrega na parábola dos talentos é por capacitação. Capacite-se. Hein? A senhora trabalhou, estudou, fez tudo. Aí chega em casa quebrado, o marido fala: meu amor, vamos. Ela fala: vai sozinho, feliz. E me deixa quieto que eu tô na capa do Batman. Isso. A maioria das pessoas entregam para quem ama o resto de si todo dia. É a atenção que sobrou, a energia que sobrou, o diálogo que sobrou. E preste atenção, o pior de tudo era a gente que estava lá na labuta, trabalhando para tentar trazer o melhor para
mas esqueceu que o melhor da sua casa é você, não são coisas. Sabe quando vão descobrir isso? Quando o Ricardo aparece. Jezabel, pastor, Jezabel levou meu marido. Graça e paz a todos, amém? Glória a Deus. Mais uma vez juntos para refletirmos sobre a palavra do Senhor. E hoje eu quero refletir com vocês sobre o Evangelho de João. Eu preciso que você abra a sua Bíblia. Obrigado, irmão. João, capítulo de número 2. Se você tiver uma Bíblia, abra. Se possível, deixe ela aberta. Se possível, confira tudo aquilo que for falado. João, capítulo de número 2, verso de número 11. João 2, 11 diz assim: Jesus fez esse seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Assim ele revelou sua natureza divina e os seus discípulos creram nele. Preste atenção em mim, pois nessa narrativa João me parece descrever o primeiro momento que os discípulos se deparam com a natureza divina com Jesus, ou de Jesus. Até então me parece que eles lidam com a sabedoria, com a maneira cuja qual Jesus intervinha, seu discurso, sua oratória, sua retórica, a maneira com que ele apresentava a palavra, a clareza de sua comunicação. Mas nesse episódio, a Bíblia diz que pela primeira vez, os discípulos vão ver uma outra face de Jesus. Nesse momento, eles vão se deparar com o poder que Jesus tem de realizar milagres, maravilhas. E por onde ele deveria começar? Certamente, com 3 anos apenas para expor seu ministério, quanto mais rápido ele expandisse o conhecimento a respeito dele, seria melhor. Com certeza, seria melhor Jesus ter feito um milagre mais expressivo, num ambiente talvez mais numeroso. Não poderia realizar seu primeiro milagre na festa da Páscoa, onde todas as pessoas convergiam para Jerusalém para celebrar. E se ele fizesse um grande milagre naquele ambiente, as pessoas iriam levar cada uma para a sua cidade, para a sua região, a história de que estava no meio deles um milagreiro, alguém que havia realizado um grande milagre. Talvez fosse mais impactante entrar num cemitério de Jerusalém durante um velório, ou quem sabe mais de um, e ir ressuscitando mortos. E então eles voltariam para sua casa, todos os vizinhos iriam ver, seria extremamente notório. Mas preste atenção que Jesus resolve realizar seu primeiro milagre num núcleo de nascimento familiar. É numa festa de casamento que Jesus resolve fazer o seu milagre. Um milagre que me parece vai passar despercebido pela maioria das pessoas. Basicamente, os convidados não vão ter acesso a essa informação. Em seu primeiro milagre, Jesus passa praticamente despercebido. Ele quer dar uma visão primária a seus discípulos, é verdade. Mas é importante nós entendermos que ele não escolheu o casamento para fazer o primeiro milagre aleatoriamente. Jesus realiza o seu primeiro milagre numa festa de casamento, porque é ali que a família se forma, é ali que a sustentabilidade vai se estabelecer para as novas gerações. Lutar contra a família, lutar contra a união que cria a sustentabilidade, colocando outra geração em vida no mundo.
É o segredo de que a humanidade vai permanecer. Todas as vezes que a luta se estabelece para que uma nova geração não venha nascer, inevitavelmente há uma ruptura. É isso que nós temos visto. A preocupação de Jesus de realizar seu primeiro milagre numa festa de casamento é uma grande sinalização. Quantos solteiros nós temos aqui? Eu queria que você fosse franco. Não quero, por favor, desmerecer você em nada. Aqui é uma igreja que te respeita. E por favor, não vou fazer brincadeira nenhuma, mas eu quero que você seja franco comigo. Você que está aqui, né? Você que está aí na quadra, está aqui no anexo, na internet. Eu não posso ver sua resposta, mas aqui eu posso fazer uma pesquisa de campo. Quantos aqui são solteiros, solteiras? Levante a mão. Todos os solteiros. Beleza, baixa a mão. Quantos de vocês, sinceramente, não estão afim de casar? Levanta a mão. Isso, quase 20% das mãos que levantou a mão. A moça fez até questão de sinalizar aqui para dizer, nem olha para mim porque não vai rolar. Já fez código Morse ali. Nós já temos nessa geração uma turma que não está a fim de casar, que provavelmente não está a fim de ter filho, porque filho engorda, porque filho dá despesa, porque filho come, porque filho deixa seu peitinho mole depois de mamar. Esse troço tudo vai acabar com a sua beleza, certo? Isso já é uma mensagem que está sendo transmitida para essa geração. Então nós precisamos resgatar valores. Eu sei que tem uma turma que vem nesse mundo para carreira solo. Nem todo mundo é obrigado a casar, não. Você está entendendo? Você só tem que ter o cuidado para não querer fazer sexo sem casar. Porque isso não é um prazer que vai fazer você encontrar com um chifrudo no fim da escada. Pastor, ninguém vai para o inferno. Vai, cuidado que pode ser você. Chegar lá e falar para o diabo, caraca, eu nem acreditava que você existia. Ele vai falar assim, fique tranquilo, fé é uma exigência da concorrência. Para entrar aqui, entra sem fé mesmo. Seja bem-vindo ao mundo das trevas. Trouxe uma roupinha de banho. Então, escute só, porque essa é uma história bem interessante. A Bíblia diz que há um casamento em Caná da Galileia. João capítulo 2, verso 1. Vai acontecer uma festa. Vai acontecer uma comemoração. Ok? É importante que você entenda isso. Quando nós vamos falar de casamento, tem que ter muita maturidade para você entender. Então, se você não está preparado ainda para casar, é melhor ficar solteiro. Se você não é capaz de colocar sua mãe como atriz coadjuvante, sua mulher como atriz principal, não casa, maluco. Você está entendendo? Se sua mãe, se você vai casar, tem que comer todo dia na casa da mamãe, tem que visitar a mamãe, porque mamãe chora. Casa com a sua mãe. Entendeu? Faz uma aliança com a véia e pronto. Certo? Se você não está pronto a deixar suas amizades, futebol em segundo plano, já vou falar disso mais à frente, mas é importante você entender. Mas isso é uma coisa que vem depois. Deixa eu falar primeiro da festa. Que o casamento é maravilhoso, o começo é tudo muito bom, comemoração, presente, festas, comida, prazer, celebração, felicidade. No início é assim, parece que a mente fica entorpecida. A pessoa chega perto de tu, seu coração acelera, pupila dilata, as pernas tremem. A pessoa nem falou, você já escutou. Escuta o sussurro. Peraí que está me chamando lá na porta. Você escutou? Escutei. Porque no começo você escuta tudo. Aí depois você fica surdo para tudo. Não tem nada a ver com idade não. O casamento pode fazer isso por si só. Certo? Trazer uma cegueira. Você lembra? Antes, quando você namorava, era só falar. Amor, que? Oh.
Hoje você fala, amor, amor. Aí o amor está conversando com outra pessoa, aí a outra pessoa escuta. Aí fala, está te chamando. Aí você fala, deixa. Cuidado que você está rindo de você mesmo. Eu queria que você entendesse que nós estamos num ambiente festivo, está tendo uma festa, certo? E essa é a grande questão. As pessoas se preparam apenas para os momentos de festas, os momentos de alegria, de celebração, de prazer, de unidade. Isso é maravilhoso, mas não dura para sempre. É assim que funciona. Então uma festa está sendo celebrada. Beleza. Só que, além da festa, aliás, para que uma festa aconteça legal, precisa de uma outra coisa. A primeira é a festa em si. A turma que decidiu que vai fazer o churrasco, a celebração, a feijoada, a comida, o casamento, o aniversário, a comemoração, certo? Mas a segunda coisa, talvez até mais importante que a festa, o que que é? O que que é? Não, os convidados. Não tem festa sem convidado. Convidado é importantíssimo. Eu já fui num casamento que o noivo, ele desmaiou. No meio da festa, caiu lá. Falei, nossa, o noivo desmaiou. Passe com o noivo para botar no carro, para ir para o posto. Um cara que estava perto de mim falou assim, menos um para comer, maluco. E a festa foi embora. E o noivo voltou depois, todo amassado. Enfiaram uns troços nele assim na veia. Eu acho que caiu em si da besteira que tinha feito. Mas agora não dava mais tempo não, já tinha casado. Então presta atenção. A festa é muito importante. Mas talvez mais importante que a própria festa, porque sem eles, né, as coisas não acontecem, são os convidados. E quem é que decide os convidados? Quem oferece a festa. O texto é bem claro, houve um casamento em Caná da Galileia, estava ali Maria, mãe de Jesus, e fora também convidado Jesus e os seus discípulos. Nós estamos vendo que aquela família celebrou a festa, mas nós vamos ver a presença de convidados para essa formação. E eu quero colocar aqui convidados não apenas pessoas, não. Se você quer ter uma família bem estabelecida, um relacionamento bem fundamentado, um casamento, né? Você vai ter que convidar boas pessoas para estar perto de você. Sim, Maria estava presente. Estava lá os discípulos de Jesus, estava lá Jesus, e só estava porque foram convidados. Hoje pessoas se casam ou tentam manter relacionamentos, mas não convidam fidelidade, não convidam respeito, não convidam educação, não convidam perdão. Se você pretende entrar num casamento, se é uma festa para a formação de uma família, você vai precisar trazer convidados, porque já novos convidados estarão chegando na sua vida, filhos. E eles crescerão descobrindo quem você convidou. Quem você convidou para participar na sua festa, no seu casamento, na sua família. Hoje eu vejo pessoas que me parece que convidam a amargura, o ressentimento, a ignorância, a traição, a avareza, a violência. Me parece que são os convidados. Você vai na casa de determinadas pessoas em festas, você fica abismado com o tipo de pessoas que essas pessoas convidam para ir à casa delas. Eu olho e digo, esse negócio tem alguma coisa de errado.
Que tipo de música é essa que foi convidada para vir numa festa? Eu acho que esqueceram, convidaram a música e eu. Um dos dois não deveria ter sido convidado para aquela festa. Ou aquela música ou eu, porque eu não vou caber naquele ambiente. Às vezes me chama para ir naquele casamento tem um tipo de bebida que eu não deveria estar lá, cometer um erro na hora de convidar o pastor Cláudio para estar naquele ambiente, com aquele tipo de gente, com aquele tipo de roupa, com aquele tipo de comida. Você vai em determinados lugares, você vê as pessoas acessando sites, fazendo parte de determinados grupos que tem alguma coisa de errado, tem algum problema. Convidar isso para entrar na sua casa, na sua vida, na sua família, é você que convida. Seu casamento deve ser uma festa, sim, onde tenha celebração, onde tenha felicidade, onde tenha prazer, onde tenha alegria. Mas isso quem determina é você que determina quem é que vai frequentar a sua casa. E eu digo desde pessoas até músicas, bebidas, vestes, é você que determina. Ah, pastor, mas foi na minha casa e foi com uma roupa que não devia. Beleza, eu não vou botar ninguém que chegar na minha casa como um convidado para fora. Só tem o seguinte: não entra nunca mais, a não ser que mude de postura. Quem determina o protocolo da minha vida, da minha casa, da minha família sou eu. É assim que funciona. Por isso que a frase, se é amigo de fulano é meu também, não faz parte do meu vocabulário. Se é amigo de fulano, já veio bem referendado. Mas, para entrar na minha vida, tem que ter e passar nos meus crivos. É assim que funciona. O texto diz que há um casamento, e que no começo tem muita alegria, vinho, festa, celebração. E quem é que está lá? Pessoas que têm comprometimento. Pessoas que têm valores. Para convidar Jesus para ir para uma festa, não dava para convidar qualquer pessoa, não. Para convidar Jesus para ir em determinado lugar, não daria para convidar qualquer tipo de... Quando aquelas pessoas resolvem colocar na sua lista de convidado de casamento, quem é que vai estar? Jesus de Nazaré. Quem mais? A Maria, mãe dele. Quem mais? O discípulo que anda com ele. Rapaz, até eu fiquei com vontade de ir numa festinha dessa. Só que a festa está acontecendo. Está rolando a festa, provavelmente na sala, na varanda, as coisas estão acontecendo, as pessoas estão comendo, bebendo, a bebida é boa, o vinho aqui simboliza a alegria. Por que é que o vinho acaba? Olha só, porque ele era bom, o ambiente estava agradável, as coisas estavam boas, o que eles estão servindo, o que eles estão vivendo, é agradável. É isso que está acontecendo. Mas me parece que tem família que o agradar. Uma das primeiras perguntas que eu faço para quem é casado e entra no meu gabinete reclamando de casamento é: quanto tempo foi bom? É uma das primeiras perguntas que eu faço. A primeira é: quanto tempo casado tem? A segunda é: tem filhos? E a terceira é: quanto tempo foi bom? E aí eu descubro que tem vinho que acaba com 6 meses, que tem vinho que acaba com 5 anos, que tem vinho que acaba com 10 anos. Mas quantas pessoas ingressaram nesse ambiente, elas achavam que o que elas tinham seria o suficiente para durar a proposta do casamento, enquanto durasse a vida. Ninguém que se casa esperando se divorciar, a não ser aquelas pessoas que estão em processo de fuga. Tem pessoas que para sair de casa se casa com o primeiro, certo? Aliás, tem gente que só se casa porque tem uns pais muito doidos. Tem pais, eu não sei hoje como é que anda, mas antigamente era assim: o pai preferia que a filha casasse com a pessoa errada, virgem,
saísse de casa virgem, perdesse a virgindade com o noivo, depois separava, voltava para casa, e aí era cerol com a rapaziada. Mas pelo menos saiu de casa grávida. Alguém lembra de alguma coisa assim? Levanta a mão, por gentileza. Aí tem gente que sabe, e você não quis denunciar, porque às vezes era alguém da própria família. Vi muito isso. O que nós estamos vendo é que o ambiente bom está consumindo o vinho. As pessoas estão bebendo, se divertindo, só que lá nos bastidores, provavelmente na cozinha, na despensa, eu não sei onde é que estava o barril de vinho. Eu não sei onde é que estava o recipiente do vinho. Eu sei que Maria foi uma das primeiras a notar que aquele vinho não vai dar para ir até o fim. Aquele vinho, ele vai acabar. E quando a felicidade acaba, quando o prazer acaba, quando a satisfação acaba, quando o sexo acaba, quando a comunicação acaba, quando o dinheiro acaba, quando o carinho, o respeito acabam, o divórcio, ele é o primeiro que aparece, te dizendo: opa, eu estou aqui, sou para você uma boa opção, pula desse barco, sai desse negócio. E a maioria das pessoas que sai entra no outro, com muito vinho, com muita celebração, com muita festa, com muito presente. O tempo vai passando, o vinho vai acabando, o presente vai envelhecendo. Aí dá para ir para a próxima? Vamos embora, Fábio Júnior. Vamos embora. Certo? São pessoas que não têm maturidade para construir amor. São pessoas que vivem de paixão em paixão. Quando nós olhamos para isso, o que vemos? Vemos Maria está notando. E sabe o que é pior? É que o casamento não acaba na sala. Não. O casamento acaba nos bastidores. Você é capaz de encontrar um casal de mão dada no domingo da igreja de ceia, e segunda-feira o telefone toca: pastor, fulano separou. Eu falei: separou não? Separou, pastor. Já estava separado. Falei: não estava. Não estava. Eu vi os dois no domingo, na igreja de mão dada, trocando cálice, chamando de amor. Pois é, pastor. Aquele era só a sala de visita. Os bastidores ninguém mostra. As pessoas que estiver bem arrumadinho não sabem que tu tá duro igual um coco. As pessoas que estiver no carrão não sabem que tem um troço desse tamanho assim, ó, para tu pagar. A pessoa que vê você sorrindo jamais imagina que tu tá triste, mas triste, porque as pessoas só olham a aparência, porque a gente só mostra isso. Pensa, hoje eu tive um dia de cão. Hoje quase tudo deu errado para mim. Falei: Senhor, eu ainda vou pregar depois dessa tribulação, e os outros querem rir, e eu estou quase chorando. E Deus disse: vamos embora, deixa de ser mole, vamos embora, meu filho, vamos embora. Porque é difícil para todo mundo, não é só para você não. Eu tenho problema com o casamento, tem hora que eu tenho que... eu falo mesmo. Nossa, pastor, o senhor fala mal da minha mulher? Eu falo, é minha. E eu também não sou fácil. Eu tenho problema com meus filhos, eu tenho com a minha mulher, eu tenho com o vizinho, eu tenho com o funcionário, tenho. Não parece, né? Você me vê chegar aqui: nossa, chegou o pastor, olha lá, deve ter vindo do céu. Você deve ser doido. Eu vim do mesmo lugar que você, a minha casa, onde o furdunço está formando. Oh, meu Deus do céu, tem gente engraçada. Então, durante a festividade, o texto diz que o vinho acabou, meu irmão. O vinho acabou. Acabou, pastor, acabou. O casamento acabou. Eu olho para ele, não vejo mais nada. Eu olho para ele pelado, pastor.
É a visão do inferno. Certo? Pastor, eu olho para ela, não sinto nada, sabe assim, pastor? Nada de nada. Pastor, olha meu filho, não sei nem mais se eu amo esse menino. Eu deveria amar, mas não sei. Sabe? Eu não tenho mais gosto para nada, acabou. É um desgaste isso, é o estresse do dia a dia. Inevitavelmente vai consumindo. E não, preste atenção, o que está sendo consumido aqui é uma coisa boa, porque nem sempre as coisas acabam sendo coisas ruins. Essa é a grande questão. Uma das coisas que mais me preocupa é o seguinte: o quanto você entrega para a sua família de você, depois de um dia que levou quase tudo seu embora. Quantos aqui vieram do trabalho para cá? Olha a turma, nem em casa passou. Saiu de casa provavelmente 5, 6 da manhã. Aí foi, trabalhou, pegou um ônibus, fez isso, fez aquilo outro. Aí passou aqui. Chega em casa, só o couro e a caatinga. O filho fala: papa, garoto, toma o celular, vai. Hein? A senhora trabalhou, estudou, fez tudo. Aí chega em casa quebrado, o marido fala: meu amor, vamos. Ela fala: vai sozinho, feliz. E me deixa quieto que eu tô na capa do Batman. Isso. A maioria das pessoas entregam para quem ama o resto de si todo dia. É a atenção que sobrou, a energia que sobrou, o diálogo que sobrou. E preste atenção, o pior de tudo era a gente que estava lá na labuta, trabalhando para tentar trazer o melhor para... Mas esqueceu que o melhor da sua casa é você, não são coisas. Sabe quando vão descobrir isso? Quando o Ricardo aparece. Jezabel. Pastor, a Jezabel levou meu marido. E pensa numa mulher feia que leva homem de mulher bonita. Não dá para entender. Esse dia a mulher veio falar comigo: pastor, olha a foto da mulher que meu marido está pegando. Eu olhei para a foto. Eu falei... Ela falou: pastor, o que é isso? Falei: fome. Não pode. A única coisa que explica isso é fome. Porque é inexplicável. As pessoas estão levando para seus filhos o resto de si, para seus cônjuges o resto de si, para a igreja o resto de si, para as coisas mais importantes. Nós estamos levando o resto. Acabou, preste atenção aqui. O vinho acabou, pronto. Essa festa vai terminar mal. Vai ser escândalo, vai ser vergonha, vai ser divórcio, vai ser adultério, vai ser violência doméstica. E agora? Quem é que vai fazer diferença num ambiente onde o vinho acabou? Bom, uma coisa eu sei que tem nessa festa: muita água. Água tem demais. Água tem com força. Enquanto o vinho tem cheiro, cor e sabor, a água não tem nada disso. São aqueles relacionamentos que eles nem ficaram ruins, não. Eles só acabaram. Não tem cheiro, não tem cor e não tem sabor. Dormem na mesma cama, moram na mesma casa, compartilham a mesma mesa. Mas não tem. Acabou o relacionamento entre pai e filhos, entre sogra e nora, entre primos. Não tem mais. É aquela coisa que perdeu o sabor. Quando Maria nota, e por isso você tem que ter pessoas que você convidaram que tem compromisso com aquilo que você deseja, que é o quê? O sustento da família. Maria, quando nota, ela vai até Jesus.
Eu não sei o que ela espera que ele faça, para te falar a verdade. Porque o texto diz que é o primeiro milagre que ele vai fazer. Então ela não espera que ele faça milagres. Maria só sabe de uma coisa: o que ele fizer vai ser bem feito. Talvez o que ela quer é que Jesus atraia a atenção dos convidados para uma boa mensagem e termine o casamento com um amém legal e ninguém nem note que o vinho acabou. Talvez seja isso que ela está pensando. Mas ela vai até ele, porque está acostumada a ver como ele resolve as coisas com palavras. Quando ela se aproxima dele, ela diz: olha, a minha preocupação é com esse pessoal que está dando a festa. Eles não têm mais vinho. O que Maria, ela não está mandando Jesus fazer nada, gente. Ela simplesmente está expondo uma necessidade que ela está vendo numa família, num casamento, onde não tem mais alegria. O vinho que simbolizava a alegria, o vinho da vide, o vinho da uva, ele acabou. Jesus disse: deixa comigo. Ela passa então para os criados, pelos serventes, e diz: olha, preste atenção agora no que eu vou dizer a vocês. O vinho acabou, a festa está em perigo, preste atenção nele. O que ele disser para vocês fazerem, faça, porque é a ação dele que vai livrar esse casamento e essa família do fiasco. O que mais me intriga nessa história é que quando Jesus vai fazer o milagre, ele não coloca vinho no odre de vinho. Preste atenção. Tem gente que defende, a turma que gosta de tomar uma manguaça. Ô pastor, preste atenção. Jesus transformou a água em vinho. Poxa, toma só um negocinho. Bom, a Bíblia tem uns exemplos. Um cara encheu a cara, ficou pelado. Lembra dele? Se não lembra, vai ler na Bíblia. O outro usou a bebida para persuadir um marido a ir para casa e se deitar com a esposa. O outro pediu a cabeça de João Batista na festinha de aniversário, porque estava chapado, o Herodes. As outras embebedaram o papai para se deitar com ele. Bebida sempre foi problema. Sai desse troço. É a porta de entrada para as drogas. É a bebida. Sai desse troço. E o mais interessante é que Jesus poderia ir lá no odre de vinho e fazer aparecer vinho dentro do odre. Pronto. Bom, gente, dá um pulinho lá no odre de vinho e tira o vinho que está lá dentro. Não. Ele remove o odre de vinho e diz: enche de água as talhas que já estão cheias de água. Bom, o que indica é que o vinho que Jesus vai fazer não é o vinho da uva. Não. É o vinho da água. Se o vinho representa a alegria e Jesus está tirando a alegria da água, basta você pular de João 2 para 4, que ele está conversando com a mulher samaritana e diz para ela que ele é a água viva. O que o texto quer dizer é que para você ser alegre, feliz e pleno, você não precisa de bebida, você precisa de Cristo. Se você quer plenitude, é dele que você precisa, porque ele traz a felicidade, o prazer, a celebração, a festa. É assim que acontece. Quando nós olhamos para esse momento, ele diz: olha, pega aquelas talhas e enche de água até a boca. Beleza, vamos lá, completa de água. Por quê? Porque água tem. Mas esse não é o problema do casamento. O problema do casamento é vinho, é sabor, é cheiro, é cor, é desejo, é prazer, é isso, é satisfação. E é isso que essa família não tem. O que tem nessa família é água. Então Jesus disse: coloca água. Bom, está cheio de água? Está cheio de água. Agora tira a água do odre ou do barril de água
e leva até o maître, e leva até o organizador da festa. Beleza. O que eles estão levando? Água. Foi isso que eles tiraram. Entre o odre de água e a mão do indivíduo que iria liberar a bebida para os convidados, ao provar, ele tem uma surpresa. Entendido? Ele diz: tem algum problema. Esse é o vinho melhor. Mas a festa já está acabando. Para que colocar o melhor para o final? Pois é. Aí é que está a questão. Ele chama o noivo e diz: olha, cara, eu acho que teve algum equívoco aqui. Esse era o vinho que deveria ser a remessa inicial, porque as pessoas estavam aptas para discernir o gosto dele. Agora elas já estão bêbadas, já beberam. Elas não serão capazes mais de notar que esse é o melhor vinho. Mas o que mais me encanta é que estavam 6 talhas, que cabiam 2 ou 3 metretas, de 80 a 120 litros cada uma. Vamos colocar 100 litros na média das 6. Quantos litros de vinho feito de água Jesus trouxe para aquele casamento? Quantos? Faz a conta aí. Quantos? 600 litros. Preste atenção. O que Jesus está dizendo é: esse vinho dá para ir para a festa inteira. O que eu fiz aqui vai fazer com que você consiga ser felizes até o fim. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu não estou dizendo que você não vai ter problema. Eu não sei se você é assim. Eu gosto muito da minha vida, dos meus exemplos. Ele é basicamente a regra do que todos vivem. Poucos são exceções. Na minha casa, tem dia que a gente está muito bem. Tem dia, meu irmão, que o bicho pega. Tem momentos e épocas que parece que a gente casou ontem. Meu amor, faz amor 4 vezes por semana. Tem época que leva 2 meses para fazer uma vez. Tem época que dá tudo certo. Tem época que dá nada certo. Sabe? Tem período que a gente pensa: meu Deus, por que me desamparaste? É assim que funciona. Mas quando tem água, nós vamos onde? No convidado. Aquele que pode transformar da pureza. Ah, pastor, o meu casamento não está legal, eu vou colocar uma coisinha para apimentar. Cuidado, querido. Cuidado de onde você está tirando a alegria. Cuidado. Cuidado com isso. É importante você entender que o vinho continua representando alegria e satisfação, mas ele não vem mais da vide, ele vem da água, da pureza. É assim que funciona. Hoje você pode sair daqui e continuar convidando, né, a falta de educação, continuar convidando a grosseria. Acaba o culto: vamos embora, mulher, vamos embora. Bora! Quem você convida para ir? Seja gentil, convide a gentileza. Pastor, homem gentil é homem frouxo. Não é nada.
Você tem que ser forte, forte. Eu gosto de Jacó. Quando ele chega lá, olha para Raquel, aquele mulherão com as ovelhinhas. Ele reuniu suas forças, foi lá sozinho e removeu a pedra. Raquel falou: uau, que homão. Aí ele começa a falar com Raquel, Raquel fala: eu sou sua prima. Aí começa a chorar. O mesmo cara que removeu a pedra, agora está chorando. Raquel falou: meu Deus, que homem é esse? Que é forte e sensível. Na nossa época, o homem sensível era tudo esquisito. Sai daqui hoje, rapaz, para ser um bom pai. Pega esse filho seu. É ruim, mas é seu. Foi você que fez. Fala: vem cá, garoto, deixa eu dar um beijo em você. Que isso? Beijo de papai. Vem cá, garoto. Sai limpando. Parece até que não gostou. Vá hoje. Quem você tem convidado? Eu aprendi uma coisa. Jesus está lá em casa. O dia tem água, eu vou lá nele. Falei: Senhor, tem uma enchente aí. Só água, assim, água. Eu nunca pensei em trocar de mulher. Eu nunca. Falei: aquela ali, eu vou até o fim. Entendeu? E ainda vai demorar muito. Fiz 30 anos de casado esse ano, acredita? Louvado seja Deus. Quero fazer 60. Às vezes eu falo com ela: pensa nós dois, assim, segurando na mão. Uma igreja, velho. Vambora. Eu acho isso um maior barato. Então saia daqui para trazer alegria, porque é isso que ele quer trazer para o seu casamento.